boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão por mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, dando continuidade ao nosso estudo do livro Pão Nosso. Nossa irmã Selma hoje vai nos guiar no estudo do capítulo 44. Então, convido a Selma a fazer também a nossa prece de abertura. Então, vamos comungar num só pensamento. Agradecemos a Deus e a Jesus e a Falange de Emmanuel por mais essa oportunidade de aprendizado, de estudo desse evangelho de amor, né? E que Emmanuel nos trouxe aqui através do livro Pão Nosso, as suas interpretações. Possamos ser instrumento de auxílio àqueles irmãos que estão em busca também como de saber. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar a tela. Então, hoje nós vamos falar o capítulo 44 do livro Pão Nosso, que fala sobre curas, né? E o versículo que Jesus diz: "E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus." Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Esse pequeno trecho se refere a uma passagem, nesse de Lucas, em que Jesus ele envia 72 discípulos para sair em vários cantos, né, para pregar o evangelho, né, e dizer, tem toda uma passagem, né, ele orienta, né, a eles entrarem nas cidades, né, aceitarem a pousada que for dada, não levar nenhum objeto, bolsa, nada, né, e pregar principalmente o evangelho. Dizer apenas paz na casa, e se a casa for de paz, que a paz se faça, e se não houver paz naquela casa, que a paz volte com eles. Eu achei bem interessante isso, né? E que, assim, dessa forma, né, eles divulgassem o evangelho dizendo, né, que Jesus viria, e também foi orientado a essa parte: curai os enfermos, e nela houver, e dizer que é chegado a vós o reino de Deus. Isso era para divulgação, né, no caso, seria esse termo correto, talvez, mas do evangelho de Jesus, né, para que ele fosse atingisse mais pessoas, né? Porque os trabalhadores, que são os discípulos, eram poucos, né? Para a quantidade de tantos ainda, né? De pessoas na colheita, né? Ainda era muito grande o número de pessoas para tão poucos trabalhadores, né? Para poder semear tudo isso, esse evangelho, né? E se alguém tiver alguma colocação com relação a essa parte primeira de Jesus, dá a palavra. Eu vou completar só mais um pouquinho aí com as informações que a Selma já trouxe. Não vou falar de Lucas, porque sempre eu trago, né, que esse evangelista ele era médico, grego, e tinha o grego, né, assim, de uma forma assim, muito primorosa, e era um divulgador, né? E ele foi o divulgador, né, que seguiu também Paulo, né, como a Selma disse, né, precisava de mais pessoas para divulgar as orientações de Jesus. Agora, o que a gente tem que pensar sempre é que Jesus, ele veio aqui também para curar. Ele curou várias pessoas, né? Então, ele tinha compaixão com aquelas pessoas, né? Muita misericórdia, e ele diminuía essas dores, como a gente vê em várias passagens, né? Dos cegos, dos surdos, dos mudos, paralíticos. Mas o objetivo de Jesus não era só a cura do corpo, era a cura do espírito. Para isso, existiam, então, esses ensinamentos, isso que a Selma falou aí para a gente, que a finalidade de Jesus era trazer o quê? O reino de Deus, esses ensinamentos.
só que ele precisava de mais pessoas. Então, lá no Novo Testamento do Haroldo, o título está lá, A Missão dos 70, e tem, entre aspas, E2. Então, é porque alguns trazem como 70 e outros 72, né? Mas o que mais importa é que Jesus deu instruções e recomendou prudência, foi isso que a Selma falou, né? Então, e quem eram essas pessoas? Eles eram aqueles ouvintes que estavam ali, mas ouvintes sinceros e frequentes. Então, não eram pessoas aleatórias que chegaram, que Jesus pegou essa informação e passou. Não, eram aquelas pessoas que estavam frequentemente junto a Jesus, nos ensinamentos, e eram pessoas sinceras. Então, e depois eles foram retornando, cada um ao seu tempo, porque eles foram enviados de 2 a 2. E depois eles foram retornando, né? Trazendo todo o fruto dos ensinamentos que eles levaram. E realmente essa passagem ela é bem interessante, porque a gente sempre fala que Paulo foi que trouxe todo esse estudo, essa compreensão dos ensinamentos de Jesus para fora da Galileia, como eles também. Mas Paulo, a gente sabe que ele ultrapassou outros países, né? Mas eles saíram ali da Galileia com esse intuito de levar os ensinamentos. Então, é bem interessante, porque o que a gente faz hoje aqui é levar o ensinamento, né? De uma outra forma, que hoje é através da internet, né? Que dá a possibilidade de um alcance bem maior, né? Mais rápido. Né? Então, aí, seguindo o texto, realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os, de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Quer dizer, a Julia falou aí que Jesus veio para curar, né? Essa questão da cura, né? Jesus veio para curar, no caso, os enfermos, mas principalmente o alimento, né, da alma. Na verdade, a gente sempre, já tinha até falado isso antes, em outros textos aí, nós já falamos, Jesus não veio pregar para as pessoas, ele veio pregar para os espíritos que habitavam os corpos. Todas as pregações, as parábolas de Jesus se referiam à alma das pessoas, né? Então, quando ele vinha curar os enfermos, ele queria a cura, não era só do corpo físico, mas a cura da alma, né? Por isso que ele sempre pregava. A pregação era importante. E ele não era assim que ele dizia, vai, não peques mais, falou para a mulher, né, que ia ser apedrejada, né, para que não voltes a errar. Ele sempre dizia, a sua fé que curou, quer dizer, ele também não atribuía a cura a ele mesmo, porque era mais, para que as pessoas entendessem que a cura era mais um mérito, um benefício que ele dava para a própria pessoa se manter saudável do que a cura dele em si, porque tanto é que as pessoas que foram curadas por Jesus e depois de um tempo, elas voltaram a ter a doença. Por quê? Porque elas caíam viviam da mesma maneira que elas viveram antes. Elas caíam no mesmo erro, né? Não tinham gratidão, né? Por causa daqueles leprosos, né? Que quando voltaram a enxergar, correram todo mundo, só um voltou para agradecer a Jesus, não é? Então, esse tipo não é que ele queira ser reconhecido, mas ter o reconhecimento da palavra, na própria pessoa, né? Então, ele fala que ele sempre requisita, ele fala assim, não se esqueceu de requisitar o reino divino. Quer dizer, tudo que ele dizia e o que ele fazia era com o intuito de
mostrar para aquelas pessoas o significado realmente do reino de Deus, da cura que era dada para aquela pessoa, para que ela, né, soubesse que onde, né, a terra prometida, né, o reino prometido, não haveria dor nem sofrimento. Né? E tem. Até que fala que o. Como é que fala? Mas tem um detalhe, né? No sermão, o sermão que ele mim, né? Que ele falava todos aqueles, ele falava que ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos, cansados, que eu vos aliviarei. Então, ele não prometeu cura, ele prometeu alívio. A cura se dá através do Espírito. Então, quando você se reconforta com as palavras e começa a mudar, a se transformar diante daquelas palavras, a transformar a sua vida de forma correta, né? Como ele gosta que todos deveriam seguir, a cura ela automaticamente se faz. Então, é que ele fala aqui, por causa de. Não se esqueça de requisitar o reino divino quanto à restauração nas deficiências humanas. Essas deficiências humanas, exatamente essas questões, da questão moral, que ainda era muito baixa, né? A maneira como as pessoas vivem até hoje, muitos, né? Dessa questão. Então, essas deficiências humanas, é preciso que elas entendam que existe por conta justamente do mau uso do próprio corpo também, né? É isso, eu dou a palavra. Então, Selma, eu fui procurar o sentido da palavra cura. Cura, a palavra cura, ela vem do latim e ela quer dizer ato de cuidar. Então, cura é um ato de cuidar. Cuidar do quê? Só do corpo? Não. Cuidar do espírito. Isso que a Selma está trazendo aí para a gente. Porque quando ele diz, né, que ele vem trazer o reino de Deus aqui na Terra, o que é esse reino de Deus que a gente pode acessar? A gente acessa esse reino de Deus quando? Isso, na realidade, é um estado da nossa própria consciência. É uma sensação de felicidade, de harmonia, quando a gente pratica esse bem. Quando a gente está alinhado com os pensamentos de Jesus, ou seja, a gente buscar o nosso aprimoramento moral. Então, é através desse aprimoramento que a gente vai o quê? Adquirindo virtudes. Que ainda a gente ainda tem um lapso ainda assim pequeno, né? Dessas coisas que a gente precisa ainda construir com propriedade. Né? Mas essa é a construção desse reino de Deus. Então, quando Emmanuel diz realmente Jesus curou muitos enfermos, ele curou por quê? Porque eram muitas pessoas sofrendo, porque a gente sabe que, às vezes, essas dores físicas traz um mal-estar muito grande. Então, pela misericórdia dele, ele fazia essas curas. Mas ele foi muito além da cura do corpo, como a Selma falou. Ele trazia uma proposta de você entender como você pode acessar essa cura. Né? E como a palavra cura é um autocuidado, e para você se curar, a necessidade, tanto que Jesus falou, não fui eu que te curei, a tua fé te curou. O que é essa fé? Né? A gente é um alinhamento que a gente faz com o divino. Então, quando ele botou aqui aí esse modo especial, né, que ele recomendou aos discípulos para curar, ao delegar esse poder da cura aos discípulos, recomendou-lhe pregar o evangelho e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar toda espécie de doença. Isso foi delegado, sim, aos seus discípulos, mas muito deles, naquele primeiro momento, não conseguiu curar. E a gente vê isso aí quando, em algumas passagens, né, os discípulos levaram o doente lá, o endemoniado, e eles não conseguiram tirar. Né? Então, a gente vê que assim, foi delegado, mas naquele primeiro momento eles não conseguiram.
mais tarde, né, após a morte de Jesus, após Pedro tratar, né, dos doentes na casa do caminho, os doentes ficavam os doentes assim no solo, no chão. Pedro passava, a sombra de Pedro curava, né? Quer dizer, que sombra é essa? Né? É a irradiação daquela aura e a fé de cada um daqueles que estavam ali no chão esperando ele passar. Então, para a gente ver que lá na frente, né, um pouco mais adiante, né, eles já tinham muito mais capacidade para trazer essas curas. E aí a gente diz por quê? Porque ele se alinhou. Eles também se alinharam com esse mesmo esses ensinamentos de Jesus, que que ensinamentos são esses? É o amor, é o que Jesus veio pregar. E aí eu botei aqui que ele fez muitas curas, mas naquele exemplo dos 10 leprosos, só teve um que voltou para agradecer. O restante ficou curado e voltou a praticar as mesmas vícios que comandavam as suas vidas. Então, aí, por isso, como a Selma falou, a importância não é só a cura do corpo, é você entender o porquê você estava doente, a oportunidade que você teve da cura e você mudar, né, a chave da tua vida, porque senão você vai se enfermar novamente. Jesus é muito sábio, né? Com certeza. E eu lembrei do nosso pequeno trabalho de moradores de rua lá de Botafogo, né? Que eu faço para a Doroteia. E a gente leva o lanchinho. O lanchinho, a gente sabe que a gente não resolve a fome de ninguém com um lanchinho uma vez por mês. Mas o lanchinho, ele serve exatamente para você, né, chamar a atenção, atrair a atenção daquelas pessoas, para que elas pelo menos parem ali, né, 5, 2, 3 minutinhos que seja, para ouvir uma frase, que a gente sempre leva uma frase do Evangelho, e faz uma pequena explicação do que significa aquela frase para eles. E Jesus sabe que a saúde é o nosso bem mais precioso aqui encarnado, né? A gente sabe que muitas vezes nem o dinheiro, com toda a tecnologia, com toda a ciência, não consegue resolver certos problemas de saúde. Então, e Jesus sabendo que a saúde é o nosso bem mais precioso aqui na Terra, ele então se utiliza dessa capacidade de cura para funcionar igual funciona o nosso lanchinho com os moradores. Lógico que a gente não é Jesus, a gente não tem essa capacidade de curar ninguém, que com certeza seria muito mais, chamaria muito mais atenção do que um lanchinho, mas dentro das nossas capacidades, né, a gente faz o que a gente pode. Então, Jesus, na sua sapiência, colocou esse instrumento, né, da cura do corpo físico para ser o chamariz, para ser o que vai atrair a atenção das multidões, sabendo, né, da necessidade física da humanidade encarnada. Só que, lógico, que por trás dessa cura havia o seu verdadeira intenção, que era de disseminar os conhecimentos da vida espiritual, da continuidade da vida após a morte, até porque eu sempre falo isso muito nas minhas palestras. Lázaro morreu de novo, né? Ele ressuscitou, que a gente também sabe que não foi exatamente ressuscitar, ele estava num estado cataléptico, mas, né? Mas tudo bem, digamos que ele tivesse ressuscitado, mas ele depois morreu. Então, tipo assim, o objetivo de Jesus claramente não era ressuscitar para que ele, né, por ressuscitar, porque ele sabia que ia morrer de novo. Porque ninguém vive encarnado para sempre. O objetivo sempre foi esse, de chamar a atenção para ele, mas não para a persona dele, né, mas para a missão, para o exemplo que ele estava dando, para a forma que ele estava vivendo, para que todos olhassem para ele e prestassem atenção no que ele falava, né? Então tudo era na verdade, o plano de fundo era o que interessava, que era realmente a mensagem do Cristo que ele sabia que faria a verdadeira cura, que é a cura do espírito, a cura que realmente interessa, porque a do corpo,
a gente sabe que não serve, entre aspas, para nada se você realmente não fizer um bom proveito daquela moratória, digamos assim, que você ganha de encarnação por ter tido uma cura, né? Pelo contrário, muitas vezes a cura pode ser um instrumento de ainda mais desgraça, dependendo do mau uso que você vai fazer daquele tempo além que você ganhou na Terra. Então, tem o André Trigueiro sempre dá um exemplo lá de um amigo dele que era médico de pacientes com câncer. Eu acho até que é aquele doutor, fugiu o nome dele agora, que trabalha lá na casa no Frei Luiz. Paulo César Eu Frutuoso. acho que é o Paulo César mesmo que ele fala, ele viu muitos pacientes desencarnarem, porém curados, né? Que desencarnaram de câncer, mas estavam plenamente curados espiritualmente. E outros que se curaram do câncer, mas que continuavam completamente doentes do espírito. Então você vê que não existe essa relação da cura do corpo físico com a do espírito. Pelo contrário. Muitas vezes a doença é que traz a cura do espírito. É que faz o espírito ter a oportunidade de raciocinar, de refletir, de aprender, de dar mais valor às coisas do espírito do que da matéria, né? Era isso. Muito bem. Perfeito. Então, continuando, não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. É que nós já até comentamos sobre isso, né? Porque não é só curar o corpo, né? A verdade é a correção, ele fala corretivo espiritual, é nos corrigirmos, né, enquanto espíritos, né, que somos espíritos, né? Porque o corpo, ele perece. A gente não vai morrer agora, mas vai morrer depois, né? Como o Vitor falou, Lázaro, né? Ele ressuscitou para morrer depois. Quer dizer, mas qual é o importante aqui na questão de regenerar o corpo? É dar a oportunidade, que vem junto sempre com a palavra, né? De conforto, alguma mensagem de Jesus, pelo exemplo mesmo, né? É ele aprender com isso, dar-lhe saúde para que ele tenha condições de se transformar, de seguir pelo exemplo, não é? Para ter cuidar, alimentar o espírito. Porque é igual assim, quando nós estamos doentes, aí o médico passa um remédio lá e tudo mais, né? Mas tem que fazer, você tem que cuidar da alimentação, você tem que ter mais regrada, você tem que parar de beber. Não é? O médico não dá um monte de orientações para a gente para ter uma vida mais saudável, para evitar ficar com algum problema assim, tá? É basicamente isso. Transformar, não falo nem mudar, né? Uma vez eu já falei a diferença entre mudar e transformar, né? A mudança ela pode ocorrer e voltar ao estado que era antes. A transformação, quando você se transforma, você não volta ao seu estado anterior. Ô, então, Selma, só para não sair muito do que você acabou de falar aí, que eu lembrei da frase, né? Jesus falava, vai, não peques mais. O médico fala, vai, não comas mais. Não. Não coma mais isso, não beba mais aquilo, né? Não come carne de porco, não come salsicha. Exatamente. Então, aí, quer dizer, essa transformação de hábitos alimentares, você passa a ter uma vida mais saudável, praticar esporte, fazer exercício. Aí, o que acontece? Você começa a ter mais saúde e evita a doença. Isso. Né? Vai morrer um dia, por uma outra razão, mas não mais daquilo. Por quê? Porque você se transformou. Quer dizer, é uma mudança de hábito. A pessoa vai lá no médico, toma remédio, mas ela continua depois comendo, bebendo, tendo a vida sedentária, fazendo a mesma coisa, ela vai ficar doente de novo. Né? É basicamente isso que Jesus quis mostrar para nós. Curou o corpo, mas se você não mudar mente, né, espírito, não adianta nada, né?
É isso. Eu vou trazer só uma frasezinha. Quando Emmanuel coloca aí para a gente corretivo espiritual, o próprio Espiritismo nos explica o quê? Que a verdadeira cura ela se dá de dentro para fora. Então, não adianta o curar o fora se você não se transforma por dentro. Exatamente. Até porque nós sabemos que todas as doenças, elas primeiramente se manifestam no seu perispírito. Né? Antes dela entrar no corpo, o seu perispírito ele começa a manifestar. Quem tem uma vidência consegue ver os pontinhos escuros, né, daquilo que está causando. Quer dizer, então, às vezes, a doença pode até ser evitada, né, se tiver o devido cuidado. Né? Então, é por isso que tem que fazer essa transformação. Às vezes, a pessoa evita até que a doença vá para o corpo físico só pela mudança interior dela. Aquela tal famosa reforma íntima, né? Então, continuando aqui. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Quer dizer, então, aqui, quando ele diz que o homem se liberte da enfermidade, né, para entender a cura, é isso, que até também já nós comentamos. Quer dizer, consegue a cura para que dê valor à sua saúde, para que não tenha novamente, não caia novamente no problema, né, da doença. Então, quer dizer, você se livra da enfermidade através da saúde, mas com a mudança de hábitos, de costumes, de atitudes, de pensamentos, de posturas, não é? A prática do bem, a vida saudável, até no falar, né? Porque a gente diz também que o coração é cheio do que a boca fala também, não é uma coisa assim? Porque, às vezes a gente fala coisas ruins, fica praguejando coisas ruins, isso traz também envenenamento para o espírito. Né? Então, isso também é algo que tem que vigiar em nós, né? Essa questão, né? Aí que ele fala que é por a dificuldade oculta, né? A lição, né? A dificuldade para compreender a lição oculta da moléstia no corpo é exatamente isso que as pessoas às vezes desassociam, né? A questão do corpo e da alma, ou às vezes nem acredita que exista uma alma. Né? Tem pessoas que nem acham que não, morreu, acabou, virou estrelinha, espuma do mar, alguma coisa assim. Né? Então, tem pessoas que não pensam, né, dessa forma. Então, quer dizer, quer viver como se não houvesse amanhã, fazem tudo que vem pela cabeça, sem querer cuidar de ser, né, saudável, não pensa que na velhice, quando estiver mais velho, que as coisas que faz hoje vão se refletir lá na frente, quando estiver mais velho. Né? Então, essa é uma dificuldade de muitas pessoas de entender. Né? Então, quer dizer, tudo que ela faz aqui reflete lá na frente, na velhice. E, para quem tem uma visão além do corpo, o que fazemos aqui reflete lá na frente em outra existência. Né? Em outro corpo, quando nós reencarnarmos. Né? Não é só na nossa velhice. Pode refletir aqui ainda, mas também levar para uma próxima. Isso aí é algo também muito importante que nós deveríamos pensar. Eu quero ficar bem, eu não quero ficar doente, eu não quero trazer esta doença para mim numa próxima. Então, como eu posso me curar dela aqui para não ter lá na frente? Eu tenho uma doença degenerativa. Vamos pensar na vida presente. Como eu tenho que cuidar dela para que, quando eu esteja mais velha, eu não perca a mobilidade, eu não viva entrevada numa cama, né? Então, o que eu tenho que fazer? Mudar certas alimentações,
ter hábitos mais saudáveis, praticar atividade física, para que não perca a mobilidade. Então, essa é a forma de tratar do corpo e o espírito, como a gente cuida, né, também, né, com bons pensamentos, com boas atitudes, com um propósito maior na vida que não seja só comer, trabalhar, dormir, acordar e tudo mais. Sabendo que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui para evoluir, né? Vamos sempre bater nessa tecla aqui com todos que estão assistindo, né? Com a gente mesmo e com todos que ouvem. Nós somos espíritos imortais, nós estamos em constante evolução. Então, tudo que a gente faz aqui reflete lá na frente. Não é só na nossa velhice, mas lá na frente mesmo. Então, nós temos que fazer aqui, construir aqui para ter lá na frente algo melhor. Não é? Deixo com vocês. Eu vou trazer uma página de um livro do Emmanuel, que chama Livro da Esperança. São 2 frases que eu tirei desse livro. Tá? O capítulo tem como nome Ante o Divino Médico. O Emmanuel começa assim para nós. Olha que maravilha. Ele fala assim: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, nos quais instrutores, benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Olha só o que o Emmanuel diz. Todos nós, ele fala encarnados e desencarnados da Terra, somos enfermos. E tem uma ficha, nós temos uma ficha junto aos espíritos superiores. Porque a cada volta aqui no corpo, a gente traz alguma coisa para dar conta, ou alguma doença para depurar, ou alguma dificuldade que se apresentou para que a gente possa refazer a marcha. E aí, quando o Emmanuel coloca aqui nesse texto de hoje, verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante. Isso aí seria o nosso equilíbrio orgânico. Aí a gente vai botar aqui para a gente pensar junto que a caridade é apresentada como um remédio divino, né? Capaz de aliviar e curar as doenças da alma, promovendo equilíbrio interior e fortalecimento emocional, reduzindo o egoísmo e cultivando sentimentos de gratidão e propósito. Porque muitos de nós não somos gratos com o que temos. E a gratidão ela é necessária porque a gente precisa estar diante dessa lei divina com reconhecimento de tudo que é trazido para que a gente possa estar aqui e ter condições de melhorar já nesta existência, porque ninguém chega aqui de qualquer maneira. Então, e quando o Emmanuel diz que os enfermos não somos só nós aqui encarnados, são os desencarnados, que muitas das vezes estão aqui entre nós nesse momento, aprendendo esse Evangelho de Jesus. Né? Então, a gente também tem que ter muito respeito ao que a gente traz de trabalho quando a gente estuda, porque a gente não está só. Então, a gente precisa trabalhar em nós, mas sabendo que o que a gente pode fazer em benefício do outro. A caridade em ação para aquele que passa fome, como o Vitor disse, né? A necessidade de chegar com o pão físico, sim, mas o que nós já podemos fazer com esse pão espiritual? Mais alguém?
Posso continuar? Então, falando de Emmanuel, tem uma outra frase também de Emmanuel, mas eu vou falar nesse próximo parágrafo aqui. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Quer dizer, o que ele faz nessa primeira pergunta, né? Quer dizer, Deus vai te curar para que você caia no mesmo erro? Para que você faça as mesmas coisas que você fazia antes, dando prejuízo ao seu próprio espírito, só apenas para o corpo, satisfação do seu corpo? É claro que não. Quando a cura se faz, ele tem um propósito também para isso. Não é só para curar o corpo, que a pessoa caia novamente na mesma situação, para que ela viva novamente, né, como se não houvesse amanhã. Tanto é que nós vemos que algumas pessoas que sofrem infarto, que entram em coma, quando elas acordam, né, a gente tem muitas, como é que chama? A gente fala assim, muitas testemunhas delas, elas se modificam, elas se veem diante da morte e se transformam, porque elas veem que aquilo não é aquilo que ela quer. Não, eu quero ter uma vida saudável, eu preciso buscar Deus. Cada uma vai, né, não consegue mais ser aquilo que ela era, né? Porque passou por uma experiência, vamos dizer, de quase morte, dá um sacode, né? Que faz com que as pessoas, né, queiram ter outra forma de vida, né? Então, o que ele fala aqui, o enfermo, que ele fala, ele quer novamente ter a cura, né? Que ele fala aqui, o reajustamento das energias vitais, mas ele tem que reconhecer até. Ele fala que cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Quer dizer, ele quer a cura, mas ele tem que ver para que ele está recebendo essa cura, para ter uma nova oportunidade, aquilo que estávamos falando, para que ele tenha uma nova oportunidade de ter um novo propósito. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui como se a Terra fosse um parque de diversões. Me engasguei. A Terra não é uma área não é um grande parque de diversões, ao contrário. A Terra é um planeta de provas e expiações, é um planeta escola e hospital. É para a cura dos enfermos, é para o aprendizado, né? Então, nós temos que não tirar esses olhos de que aqui é só para gozar e aproveitar a vida, sabe? Não é. Ó, aí eu que estava falando de Emmanuel, né? No livro Fonte Viva do Emmanuel, ele diz assim, para refletir sobre a doença do corpo: não te encontres enfermos, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. Quer dizer, então, se a pessoa que está sempre buscando, desejando, querendo aquilo que somente a Terra encontra no mundo aqui da Terra, da matéria, é aquilo que ela vai obter e suas consequências. Mas quando nós queremos aquela transformação íntima, né, no interior, né, nós estamos começando a plasmar uma nova realização. É isso que ele fala, quer dizer, é o momento de agir, pensar nisso aí e agir para que tenha realmente uma cura integral, a cura na nossa condição de espírito. Deixo com vocês.
Eu gosto muito desse texto que você leu aí, né? Que o comprimido ajuda, a injeção melhora. Eu sempre falava isso para minha mãe. Esse texto é um texto que eu tenho assim já bem na minha cabeça. Mas assim, o que eu separei aqui para a gente pensar também é que os amigos espirituais, né, eles estão sempre nos assistindo nas nossas reais necessidades. Isso nunca vai faltar, essa assistência dos bons espíritos. Seja através da ciência médica, né, nos encaminhando para um médico, nos encaminhando para uma medicação eficaz, né? A própria ciência, na evolução da própria ciência com maquinário para trazer diagnósticos mais acertados. Então, tudo isso é a providência divina. E também na assistência espiritual, né? Que cada um vai buscar, né? nas suas casas de orações, seja ela em qual segmento for, né? O que mais importa não é aonde, né? É o que você faz diante do local que você está, né? Qual será a sua melhoria. Então, o interessado ele deve reconsiderar essas questões que o adoeceu. Porque se você não se perguntar por que eu adoeci, o que isso traz para que eu possa aprender, você a doença chega e você só reclama, né? Você só vai reclamar e maldizer. Até porque você vai achar que você não era merecedor de receber aquele mal, né? Porque você sempre acha que é algo de fora que vai te atingir. Não é nada que você, sendo anjo de candura, fez para estar naquela necessidade, seja ela trazida de uma existência passada ou que você provocou nessa própria existência. E porque a gente precisa compreender, né, que essa nova oportunidade é para a nossa redenção. Ah, Júlia, mas você vai virar anjo? Não, não é a redenção, não é para anjo, não. É para a gente acessar esse reino de Deus dentro de nós, nessa compreensão. Se curar é cuidado, então eu preciso ter esse cuidado comigo. E aí, quando a Selma leu o segundo parágrafo, que o Emmanuel diz: o enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Aí ele botou: cabe-lhe conhecer a prudência. Né? Muitos de nós não somos prudentes. Né? E aí eu vou trazer uma questão do Evangelho. Está lá no capítulo 28, que é o capítulo das preces, a de número 77, é o prefácio do 77 da prece, que fala assim: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros deixam em nós germes malsãos, muitas vezes hereditários. Ao lado da medicação comum, elaborada pela ciência, o magnetismo nos faz conhecer o poder da ação fluídica, pois o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e na influência da prece. Olha que belo esse texto que está lá no nosso Evangelho, que às vezes a gente nem percebe, porque a gente nem vai lá no capítulo 28, esse é o item 77, que é o prefácio, quando ele diz que todas essas doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Porque nós estamos num planeta, como uma pessoa da doutrina espírita, né, que eu faço alguns estudos com ela, Ana Teresa Camasmi, ela fala: nós habitamos o mundo MPE, mundo de provas e expiações. MPE, mundo de provas e expiações. Então, se a gente está mergulhado nesse planeta, né, onde todos nós somos doentes,
Não tem ninguém aqui que possa se dizer sã. Ah, eu sou uma pessoa ótima, não, você traz. Se não traz doença no corpo, você traz doença na alma. E a gente está aqui para fazer o nosso dever de casa. E ali em cima eu tinha falado, né, numa outra questão, através do que a gente pode fazer através da própria caridade. Exato. Posso continuar? Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos, como nós já falamos aqui, já esgotamos isso. As pessoas que querem ser curadas, não pela graça divina, mas não para se transformar, para ser uma pessoa melhor, mas para continuar fazendo as mesmas coisas que fazia, hoje ela está impossibilitada. São os excessos, né? Aqueles excessos. Excesso de comida, excesso de bebida, o excesso de fumo, o excesso das orgias, né? Das noites mal dormidas, por exemplo. Então, essas coisas adoecem, né? São essas coisas que adoecem, tiram a saúde. Aí a pessoa, quero voltar a fazer as mesmas coisas. Mas não diz que quer, mas ela fica naquela que quer ficar boa para quê? Para continuar na minha... Porque o evangelho ainda não está dentro dela. Não aprendeu ainda. Não conhece a caridade, não conhece Jesus. Né? Quer dizer, fica difícil isso, né? Para essas pessoas que querem continuar, né? Se lamentando, como disse a Júlia, colocando a culpa no outro por ela estar daquela forma, mas nunca o problema é dela. Sempre foi o outro, né? Sempre foi a má orientação. Porque minha mãe não me ensinou isso. Porque ninguém disse para mim que isso não podia ser desse jeito. Quer dizer, mas nunca olhou para si próprio. O problema é sempre com o outro, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Foi muito bom, foi muito profundo, muito bom. Deu para visualizar com muita clareza. E desceu, né? Desceu no nosso coração. Eu, pelo menos, senti isso. Né? Quando falou, acho que foi a Selminha, falou no Pedro chegando ali, né? Eu vi exatamente a sessão espírita, né? O diretor ali e as pessoas em volta vibrando. Eu visualizei exatamente a sessão espírita, né? Comum. A missa também, né? A missa tem também né? O padre ali consagrando e as pessoas em volta, né? Muito bonito, muito lindo mesmo. Eu vou trazer só uma frase. Porque quando Emmanuel coloca aqui, né, que lastimam a retenção no leito e choram aflitos. A gente tem tantos exemplos na doutrina espírita daqueles enfermos que, estando no leito, é a misericórdia que Deus dá para aqueles espíritos. Por quê? Porque todos esses atos desequilibrantes, se eles fossem curados, esses atos daí para diante, os levariam a quedas maiores. Então, às vezes, retido no leito, ou com uma doença, por exemplo, no fígado, que não possa mais beber, né? Isso é para parar ali, para não ter maior prejuízo naquela encarnação. Então, aonde a gente vê o mal, é a misericórdia atendendo. Então, a gente lembra de uma mãe numa fila para um atendimento com Chico Xavier, uma criança que tinha uma dificuldade já nos braços, nasceu com problemas mentais, cega e surda, e ela
a mãe chegou lá no Chico para pedir uma ajuda, porque ela já trazia um filho com tanta dificuldade, cego, surdo, uma doença mental, com deficiência nos braços, e os médicos disseram que teria que amputar as 2 pernas. Nossa. Ela disse, meu Deus, muito nessa. Aí pediu ajuda, que o Chico trouxesse alguma palavra, pedisse ajuda espiritual ali para ela. E o Emmanuel, naquele momento, disse para o Chico, diga à mãe que a misericórdia de Deus atuando, porque já é a 10ª encarnação que ele se suicida. A misericórdia é que ele corte as pernas, porque ele pensa em se jogar pelo precipício, pela ribanceira. Então, aonde a gente via a tristeza maior, estava o benefício de Deus para que dentro, naquela retenção corporal, ele conseguisse ficar até o final da existência e não comprometesse com mais um suicídio. Então, a gente nunca deve colocar o espiritismo ou as coisas que a gente vê trazendo para o espiritismo uma forma engessada, porque atrás do que a gente enxerga com o olho físico tem muito mais coisas que a gente desconhece do poder divino. Eu lembrei disso aí também, Júlia, quando você falou, porque a enfermidade, às vezes, não é só aquele estado presente, né? Ah, fiquei doente, não, mas é aquela situação também do ser, da pessoa, que já nasce com algum comprometimento, né, no corpo físico, quer dizer, que é um impeditivo para que ela não cometa novamente, né, esses desatinos. Às vezes nasce com problema mental, ou com problema das pernas, que é o caso dessa criança aí, dessa história do Chico, que eu conheço também, que pensava em se suicidar. Então, às vezes, a pessoa nasce com a deficiência para que ela não faça coisa pior, se ela fosse saudável, né? Então, até nisso, quando as pessoas dizem, por que Deus fez assim? Por que Deus botou uma criança com defeito? É misericórdia. Nós temos sempre que olhar que Deus faz tudo por amor. É uma misericórdia que é necessária para aquela criatura, para que ela continue na existência, aprendendo e crescendo. Porque tudo é aprendizado, não é? Alguém mais quer falar? Então, vamos continuar. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, esse parágrafo final de Emmanuel serve, mais uma vez, para chamar a atenção, né, de todos nós com relação às enfermidades que nos limitam e serve para o nosso aprendizado, nossa evolução. Às vezes, a questão da doença, né, da enfermidade, como eu disse, ela é uma bênção, ela é misericórdia. Por que eu estou doente? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu sou assim? Às vezes, a gente não consegue ter a resposta direta, mas ela vem através de um amigo, de um livro, de uma palavra que você lê aqui assim no marcador de página, né? Como está esse aqui de Emmanuel, dizendo: o teu trabalho é oficina em que pode esponjar a tua própria luz. É só compreender. O que ele quer dizer? O trabalho. Trabalho é o que é você reconhecer. Não é o trabalho de você remunerado, mas é aquele trabalho que você faz no caminho do Evangelho. É o esforço de ser bom, de procurar ser bom, de fazer o que é certo. Esse vai forjar a própria luz em nós. Então, e nós vemos também questões de pessoas que têm certas limitações e elas desenvolvem talentos maravilhosos.
Então, quer dizer, tem enfermidades que não impedem a pessoa de fazer o bem, de desenvolver seu intelecto, sua capacidade de trabalhar, de se melhorar. Né? Então, a gente não pode colocar a doença como impeditivo para uma vida plena, porque tem pessoas, eu não sei o nome dele, um palestrante, que ele só tem um tronquinho das pernas, nem braços, ele surfa, é casado, tem filhos, e é um grande palestrante motivacional porque aprendeu com essas limitações dele. Ele só tem um tronco, praticamente. Isso impediu ele de ter família, de ter filhos, de levar palavras positivas. Ele é um coach motivacional. Aí, aquela pessoa é um exemplo. Né? E é isso que nós temos que ver com relação à nossa enfermidade. Né? Às vezes a gente chora porque que eu estou com mão encravada, porque não consigo colocar um sapato fechado. E tem aqueles que nem sapato tem, não tem pés. Para que vai botar sapatos, né? Então, são essas coisas que a gente também tem que ter esse olhar, né? E aprender com isso. São os exemplos que não impedem ninguém de viver a sua vida aqui na plenitude, no amor, na prática do bem, no olhar sempre no Evangelho do amor de Jesus. É isso que eu tenho para vocês. Esse rapaz que você fala, eu acho que a Carla uma vez já assistiu uma palestra dele e ficou bem, bem tocada, né? Eu me lembro disso. Se eu não me engano, é o nome dele, alguma coisa assim. De repente, o Vitor consegue acessar aí para trazer, de repente, para alguém poder que escutar aqui, né? Ter o acesso para poder fazer essa pesquisa. Agora, nesse parágrafo, eu coloquei aqui que todo enfermo, né, ele deseja curar-se. E isso é lícito, né? É justo que isso aconteça, né? Mas o importante é que ele conheça também que o valor de todos os recursos colocados à sua disposição. Porque, às vezes, você não agradece nem o recurso que chega para você se curar. O profissional bom que te atendeu, o dinheiro que você tem para comprar o remédio. Tudo isso, se você começar a observar, são meios que chegam para que você possa curar o corpo, né? Agora, Jesus, ele é o quê? O médico divino, é o médico das almas. O que ele receitava? Né? Ele receitava, eu botei aqui, ó, a vigilância, a oração, o perdão, que é tão difícil para a gente, né? Perdoar, né? A prática da caridade. Isso é ele aí mesmo. É ele mesmo, Nick. Nick, eu me lembro eu achava que era esse nome. Estava procurando aqui, Vitor foi rápido. Eu achava que era esse nome, e é mesmo. E tudo isso que Jesus recomendava para a gente, essa vigilância, essa oração, o perdão, a prática da caridade, isso era o quê? Como prevenção. Porque muitas das vezes a gente vai se enfermar pelo ódio que trazemos, pela raiva, pela mágoa, pelos sentimentos confusos, como a Selma trouxe, né? Os nossos pensamentos equivocados trazem uma atmosfera não só para o nosso lar, mas até para as pessoas que convivem conosco. Estava escutando, inclusive, a Ana Tereza Camasmi, que eu estou fazendo um estudo com ela. Eu estou fazendo, não, eu faço porque eu acesso o canal da Casa Espírita dela. E ela estava dizendo que muitas das vezes, vamos supor, o alcoólatra, ela estava falando isso, que a gente está estudando o livro Plenitude, da Joana. Ela disse que o alcoólatra ele emana o cheiro do álcool. O que fuma muito, ele exala o cheiro do cigarro. E aquelas pessoas negativas, elas exalam um cheiro ao redor dela que as pessoas não conseguem conviver. Que não é um cheiro de sentido, né? Do olfato, né? Mas você sente aquela vibração negativa. Porque aquela pessoa que está sempre com problema, negativa, tudo está ruim, né? Não quer se renovar, tudo que você fala da pessoa não melhora. O que acontece? Quando ela chega no ambiente, ela transforma o ambiente negativamente.
E isso a gente precisa também atentar. Será que nós fazemos isso? Será que somos os que levam à perturbação? Porque a gente não pode se colocar como os melhores, porque nós não somos, né? E aí eu coloquei aqui, na vivência do Evangelho, encontraremos a cura para todos os nossos males. Qual é a receita? O Evangelho. Vamos ler o Evangelho. Agora mesmo eu li uma parte ali do prefácio. Agora, ó, esse livrinho que eu comprei lá no Clarencio, aquela parte que fica lá para baratinho, né? Aí estava lá, ó, Justiça Divina. Aí eu falei, gente, eu vou levar, olha que legal aqui, ó, o capítulo 48, Doenças da Alma. Aí olha aqui, olha uma frase do Emmanuel aqui que fala para nós aqui. Todos somos enfermos pedindo alta. Compadeçamo-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. Será que a gente já consegue auxiliar ou a gente só está reclamando, né? Então, é isso que a gente precisa colocar em prática. E o Evangelho é o nosso farol, o nosso remédio, o nosso guia seguro. Então, assim, está com alguma dificuldade? Acesse o Evangelho do Senhor Jesus. Julinha, também um bom exemplo aqui para nós, mais próximo, que todos conhecem, é o Chico. O Chico tinha muitos problemas de saúde, na visão, aquelas garfadas que ele levava na barriga, né? Ele criou, né, um problema de saúde crônico ali. Ele tinha dores, né? E nem assim, e mesmo assim, ele nunca se lastimava, ele não se queixava, ele não vivia assim, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com dor, não sei o quê. Às vezes ele falava com Emmanuel, mas logo Emmanuel colocava ele no trilho, porque ele tinha o Evangelho. Ele tinha o Evangelho como exemplo para seguir. Aquilo ele levou para a vida dele toda. Né? Então, a gente vê isso, né? Ele tinha os problemas de saúde dele, mas não impediu que ele fizesse o que ele teve que fazer aqui, que fez muito bem, né? E deixou também esse belo exemplo para nós. Né? Ficamos com Jesus. É isso aí. É isso. Mais alguém? Então, quero agradecer a Selma por nos guiar no estudo da noite de hoje. Agradecer a presença de todos. Sem vocês, o estudo não existiria. E pedir, então, nosso irmão João para fazer a nossa prece de encerramento. Bem, então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer mais uma vez ao nosso Mestre e Irmão Jesus pela oportunidade que nós estamos tendo do aprendizado dos seus ensinamentos. Que nós possamos, enfim, achar a cura. Cada um acha a sua cura, porque a cura somos nós mesmos que vamos fazer. A nossa transformação é que vai fazer com que nós possamos nos curar. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, até semana que vem. Que Jesus abençoe a todos nós. Uma excelente semana para todos. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem para que chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus, pessoal. Até semana que vem. Boa noite a todos. Obrigada. Boa